uma experiência comum de quem começa a estudar filosofia se perguntar por onde começar, qual que deve ser o itinerário a ser percorrido para atingir a sabedoria, que é o que, em última instância, o filósofo busca. O filósofo é um amante da sabedoria. E a resposta mais segura para essa pergunta você encontra no caminho que foi percorrido pelos grandes sábios da história, pelos grandes gênios do passado. Então eu acredito que a primeira pista para você identificar como iniciar os seus estudos de filosofia é olhar para os filósofos do passado e entender como que eles progrediram na filosofia e qual foi o seu caminho. Bom, se você observar todos os nossos grandes gênios da história, eles tinham uma certa ordem pedagógica a qual eles respeitavam. Você pega desde os antigos, desde os helenísticos, até os medievais, os escolásticos, escolástica tardia, e até uma grande parte da Renascença, sempre houve um certo padrão, uma certa ordem das disciplinas que foi respeitada. Acontece que as disciplinas, elas têm raízes intercambiáveis. Então, tudo o que toca a verdade de alguma forma se relaciona de alguma forma. Só que algumas disciplinas são mais genéricas, outras são mais particulares, algumas disciplinas são mais fáceis, outras são mais complexas. Então você precisa encontrar uma ordem adequada do ponto de vista pedagógico para que você consiga dominar efetivamente uma disciplina. E se a gente entende aqui a filosofia como uma disciplina, né, os escolásticos, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, seguindo Aristóteles, vai colocar a metafísica como sendo a própria filosofia. Se você entende, então, a filosofia como uma disciplina, necessariamente você entende que devem existir outras disciplinas que devem ser anteriores ao estudo dessa. Então vamos observar na história mesmo da educação por onde os grandes autores começaram os seus estudos. Se você pega lá educação medieval, a gente pode começar pelo esquema das 7 artes liberais, por exemplo. As 7 artes liberais é um esquema muito conhecido, em que você divide em 2 grandes grupos. O grupo trivium, em que você tem a lógica, a gramática, a retórica, e depois você tem o quadrivium, com a aritmética, a geometria, a música e a cosmologia. Essas seriam as disciplinas fundamentais para uma formação humana básica. E se você observar nessa formação fundamental, a gente começa com 3 disciplinas que têm uma relação com a linguagem muito íntima: a lógica, a retórica e a gramática. Só que hoje eu estou aqui para enfatizar a importância da lógica, porque, de certa forma, tanto a gramática quanto a retórica, embora também indispensáveis, muito importantes, elas, primeiro, são menos importantes do que a lógica, elas são inferiores à lógica. E segundo, elas têm mais, elas são mais conhecidas nos dias atuais do que a lógica. Razão pela qual a necessidade de enfatizar a importância da lógica é muito maior. Com relação à linguagem, o que vai distinguir a gramática, a lógica e a retórica é que a gramática ela se ocupa da correção da linguagem. Então ela se ocupa do fato de que a linguagem esteja correta do ponto de vista das normas gramaticais, digamos assim. Como as normas gramaticais são altamente contingentes, altamente convencionais, cada linguagem, cada língua vai ter as suas próprias regras, naturalmente ela tem um objeto inferior, né? Em comparação, por exemplo, com a lógica. Mas também inferior, em certo sentido, à retórica. A retórica ela vai estudar os meios de persuasão. Então ela se ocupa da linguagem do ponto de vista da eficiência. Uma coisa é você se ocupar da linguagem do ponto de vista de você ter um discurso gramaticalmente correto. Outra coisa é você ter um discurso que é convincente, que é persuasivo. Como diz Aristóteles, toda ação humana, todo ato humano tem alguma motivação, busca algum fim. Então, se todo ato humano busca um fim e o ato de falar é um ato, naturalmente, o falar também busca um fim. É disso que se ocupa a retórica.
encontrar os meios disponíveis para que você consiga atingir o seu fim com o seu discurso da forma mais eficiente possível. Então, se numa palestra o seu fim é persuadir a plateia, por exemplo, de que uma certa tese, uma certa posição filosófica é verdadeira, você vai utilizar a retórica como meio para conseguir produzir esse efeito. Se você busca, por exemplo, num discurso de elogio, você busca elogiar uma pessoa, você vai tentar exaltar o máximo possível as virtudes dessa pessoa e a retórica vai se ocupar disso. Então você percebe que a retórica ela já é um pouco mais abrangente do que a gramática. Ela é um pouco menos contingente, no sentido de que ela depende menos das variações culturais, por exemplo. Embora as línguas sejam todas diferentes, a retórica tem aspectos comuns em todas essas línguas. E por fim vem a lógica, que se relaciona com a linguagem do ponto de vista da verdade. Então veja, a lógica ela se ocupa menos da linguagem enquanto instrumento para alguma coisa, com seus aspectos acidentais, e mais da própria verdade. Razão pela qual a lógica está mais diretamente relacionada com a filosofia e é mais urgente para a filosofia. É claro, as três são urgentes, as três são indispensáveis. Sem uma linguagem gramaticalmente correta, você não consegue pensar direito. Sem um discurso persuasivo, você não consegue convencer as pessoas. Você não consegue comunicar a sua convicção a outras pessoas. Mas a lógica ela é central, ela está no âmago da própria filosofia e de todas as ciências, na verdade. E é por esta razão que os medievais deram tanta ênfase na importância do estudo do trivium durante a adolescência das pessoas. Hoje em dia, você vê um adulto de 30 anos, 40 anos, ele pega um manual introdutório de lógica, ele sente muita dificuldade. Né? Se eu apresentar aqui para vocês, por exemplo, o Isagoge, né, de Porfírio, um livro que a editora Logos publicou, você provavelmente, possivelmente, vai ter alguma dificuldade com a leitura desse livro, dependendo do quão cru você está em filosofia, em lógica, em disciplinas mais complexas. E, no entanto, a lógica, assim como a gramática e a retórica, era uma disciplina que era estudada durante a Idade Média no que hoje nós chamaríamos de ensino médio. Então, crianças de 14 anos, 15 anos estudavam lógica e tinham um perfeito domínio já nessa idade dessa disciplina. O sistema das artes liberais enfatiza então para nós a importância da lógica numa formação. Todos os medievais, sem exceção, que tiveram acesso algum acesso a um nível de instrução, ou seja, todos aqueles que não eram analfabetos, porque naturalmente os recursos materiais nessa época eram diferentes, nem todo mundo tinha acesso à educação, mas todos que tiveram acesso à educação durante a Idade Média estudaram, já na adolescência, lógica, gramática e retórica. Pois bem, hoje em dia, vocês escutam de gramática. Vocês escutam algo de retórica também, isso não é estudado na escola, mas você tem uma cultura mais próxima disso, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem aquelas competições de debates, ou então mesmo você vê palestrantes falando sobre a importância da retórica, da oratória, mas lógica ninguém escuta falar. Quando a gente escuta falar de lógica, a gente está pensando, sei lá, em questões de raciocínio lógico de vestibular. Isso não tem nada a ver com a lógica tradicional, a lógica que foi estudada por Santo Tomás de Aquino, por Santo Agostinho, por Boécio, né? E foi inventada ou descoberta por Aristóteles. Então a lógica é uma disciplina altamente negligenciada hoje, que foi muito valorizada pelos medievais e nós precisamos resgatá-la. Depois de alguns séculos, chega Santo Tomás de Aquino e propõe uma nova ordem das disciplinas. Essa ordem das disciplinas é mais completa, digamos assim, é mais aprimorada e abrange toda a escada ascensional das disciplinas até chegar na filosofia e até passar da filosofia, como nós veremos. Essa ordem das disciplinas abrangia a ordem anterior, abrangia as disciplinas da ordem anterior. Então você tem a gramática presente, você tem a aritmética e a geometria presentes. Tudo está presente, mas você tem mais elementos sendo trazidos, né? E nessa mesma ordem das disciplinas, a lógica aparece mais uma vez como uma das disciplinas iniciais, introdutórias, numa formação intelectual. Então você tem a gramática, você tem a lógica depois, e aí você vem com as ciências morais, né, as ciências ativas, você vem com as ciências naturais, as ciências
da quantidade com aritmética e geometria. Depois a metafísica, que é o que nós chamamos de filosofia, né? Santo Tomás de Aquino identificava metafísica com filosofia. E por fim, a teologia sagrada, né? Então, para Santo Tomás de Aquino, toda essa escada do conhecimento deve culminar na teologia sagrada. Mas o ponto importante para a gente aqui agora é: a lógica está sempre no começo. Se você pega qualquer esquema de disciplinas medieval, qualquer formação, qualquer escola medieval, você vai notar a presença da lógica, às vezes com outro nome, como dialética, por exemplo, mas ela vai estar presente de alguma forma nessa formação. E essa formação, que inclui a lógica, que permitiu que nós tivéssemos gênios como Santo Tomás de Aquino, né? Gênios como Santo Alberto Magno, né? Entre vários outros escolásticos de grande peso. Então, a lógica, desde Aristóteles, quando ela foi descoberta por ele, até os últimos séculos, ela sempre foi uma disciplina fundamental e indispensável para quem desejava estudar filosofia. Agora, nos tempos atuais, né, em que a gente pode dizer que, de certa forma, a filosofia está em crise, né, em algum sentido, certamente ela está em crise, mas não só a filosofia, como a educação humana, né, a formação humana também está em crise. Hoje em dia as nossas escolas elas servem mais para instrução técnica, instrução civil, na melhor das hipóteses. Então, para formar um bom cidadão, para formar um bom profissional, isso as melhores escolas, né? Porque as piores escolas sequer isso podem fazer, mas jamais proporcionar uma educação que forme a alma do indivíduo. E a gente pode dizer que parte desse problema está na negligência que se tem com a arte e ciência do bem pensar, que é a lógica. Então, em síntese, essa é a nossa resposta. Se você deseja estudar filosofia, comece pela lógica. Eu vou te dar uma indicação, caso você tenha ficado interessado em estudar lógica, que é você começar por um manual que foi muito estudado durante a Idade Média, né? Um manual extremamente importante, que é o Isagoge de Porfírio. Trata-se de uma obra que resume, explica um pouco da doutrina do Categorias de Aristóteles, que é a primeira obra lógica de Aristóteles. Então é uma obra que dialoga muito com Categorias de Aristóteles, e dentro da editora Logos, no Clube de Filosofia, você vai encontrar uma excelente edição dessa obra, né, que além de ser trilingüe, se eu não me engano, ela é comentada por João de Santo Tomás, que é um grande autor, um grande escolástico, discípulo fiel de Santo Tomás de Aquino. Então é certamente uma publicação muito preciosa que você só encontra dentro da editora Logos no Clube de Filosofia. Então, se inscreva, o link está aqui embaixo, entre para o Clube de Filosofia da editora Logos. Também se inscreva no canal aqui para apoiar esse nosso projeto e deixe o seu like se você gostou do vídeo. Muito obrigado.